farei um breve relato bíblico desde a morte do Senhor Jesus Cristo até o juízo final ou o grande trono branco. Vou sequenciar de acordo com cada texto, cada acontecimento. Vamos aos textos agora. Algumas seitas diabólicas tentam ofuscar o fato de que a Bíblia é a única palavra de Deus e tudo que está escrito nela ou já aconteceu de verdade, ou está acontecendo ou irá acontecer. Mas na verdade a Bíblia é real. Em Lucas, no capítulo 23, versículos 44 a 47, nós lemos, inspirado pelo Espírito Santo, que Lucas escreve a respeito da morte do Senhor Jesus Cristo em uma cruz romana. E diz assim: "E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol. E rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Na verdade, este homem era justo." Com relação também ao sepultamento do Senhor Jesus, o mesmo Lucas, escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz aqui no capítulo 23 do seu livro o seguinte, versículos 50 a 53, diz assim: "E eis que um homem por nome José, senador, homem de bem justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava a ele o reino de Deus, esse, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. E havendo-o tirado, envolveu-o num lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto." E o que está escrito na palavra de Deus é que essa morte de Jesus foi suficiente para cumprir o plano de Deus, o plano eterno de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, dele mesmo com o Pai e o Espírito Santo, a respeito da salvação do homem. Que Deus viu que todos os homens são pecadores, conforme está escrito em Romanos, no capítulo 3, versículo 23, que diz: "Todos pecaram e afastados estão da glória de Deus." E no mesmo capítulo 3 de Romanos, versículo 10, diz: "Não há justo, nem sequer um." Versículo 11, "Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Por isto mesmo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna", conforme está escrito em João, no capítulo 3, versículo 16, o Senhor Jesus resolveu, junto com o Pai e o Espírito Santo, vir à terra, tornar-se um homem para morrer em uma cruz. E foi o que ele fez, morreu porque quis. A morte de Jesus é suficiente para pagar todos os erros, os pecados de cada um de nós com o seu sangue, como foi feito. E como está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 7, que diz assim: "Se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, ou seu Filho, nos purifica de todo pecado." Então todos os nossos pecados foram pagos com o sangue do Senhor Jesus Cristo derramado na cruz, porque nós não podemos pagar nenhum. Este é verdadeiramente o amor de Deus pelo homem. Então Jesus Cristo não vai morrer mais. A sua morte foi suficiente para pagar todos os nossos pecados na cruz com o seu sangue. O apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu, conforme está na sua primeira carta, no capítulo 3, versículos 18 a 20, o seguinte: "Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é,
8 almas se salvaram pela água. Somente a família de Noé foi salva no dilúvio, porque foi a única que creu na mensagem de Deus. Aqui nós vemos que o apóstolo Pedro, no versículo 18, diz que o justo, que é o Senhor Jesus, morreu pelos injustos, que são todos os homens, fora o Senhor Jesus. Para quê? Para levar-nos a Deus. E quando ele estava morto na carne, mas vivo em espírito, antes da sua ressurreição, ele foi e pregou aos que estavam no inferno, que não quiseram acreditar na mensagem de Noé. E ele diz que essas pessoas eram exatamente aqueles que foram mortos no dilúvio. Desde o tempo do dilúvio, eles estavam no inferno de fogo eterno. Então o Senhor Jesus não foi pregar para pessoas dormindo, nem em um tal de purgatório inventado, não. Ele foi no inferno mostrar aquelas pessoas que estavam lá, que foram mortas no dilúvio, que o que eles não queriam acreditar que Noé estava pregando aconteceu. Em Mateus, no capítulo 10, versículo 28, o Senhor Jesus diz assim: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Quem disse isso foi o Senhor Jesus Cristo. Então, esses espíritos em prisão que estavam desde o tempo de Noé, no dilúvio, até aquele dia da morte do Senhor Jesus, não saíram de lá e nem irão sair, na verdade estavam nesse lugar que o Senhor Jesus falou aqui em Mateus 10, 28, no inferno. E eles também, nós vamos ver depois, na continuidade desse estudo, que eles receberão seus corpos antigos e passarão a eternidade no fogo, sofrendo para sempre. Isso é muito sério, meu amigo. Muito sério mesmo. O escritor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz o que acontece com cada ser humano, cada homem ou mulher, logo após a sua morte, imediatamente depois da sua morte. Ele diz assim, Hebreus capítulo 9, versículos 27 e 28, diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Depois da morte, o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Primeiro, aqui está dizendo que o homem só morre uma vez e logo após a morte vem o juízo. Esse não é o juízo final, o grande trono branco. Esse aqui é o juízo logo após a morte, ou seja, para onde vai o espírito, que o corpo fica debaixo do túmulo dormindo, o corpo dormindo. A Bíblia fala em vários textos, na palavra de Deus, diz assim que quando o homem morre, o corpo fica dormindo no túmulo e apodrece ali. Agora, o espírito ou vai direto para o inferno de fogo eterno, ou vai direto para o céu. Então, a palavra de Deus, a Bíblia diz, chama isso de juízo. Esse é o juízo logo após a morte. E também Jesus Cristo morreu uma só vez para levar os pecados de muitos. Por que de muitos? Porque nem todos se arrependem de seus pecados e se convertem a Ele. Então, como Ele vai levar esses pecados dessas pessoas que não querem ter os pecados perdoados, que não querem o perdão de Deus, que negam-se a se arrepender de seus pecados, porque amam o pecado? Como Ele vai levar os pecados desses? Ele só não leva, não é porque Ele não quer, é porque o homem, o ser humano que ama o pecado, não quer se arrepender dos seus pecados e se converter ao Senhor Jesus Cristo. Temos aqui algumas provas bíblicas com relação ao que nós lemos em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que logo após a morte segue-se o juízo, não o juízo final, não o grande trono branco, mas o juízo, ou seja, a ida direto para o inferno de fogo eterno ou para o céu de Deus, para o paraíso de Deus.
Aqui diz em Lucas, no capítulo 23, versículos 42 e 43, quando o Senhor Jesus Cristo estava morrendo ali na cruz, haviam 2 bandidos ao lado dele. Um dos malfeitores se arrependeu de seus pecados e se converteu ao Senhor Jesus antes de morrer, porque depois não teria mais jeito nenhum. E aqui diz em Lucas 23, 42 e 43 o seguinte: e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Porque naquele dia, porque eles iriam morrer naquele dia, e o Senhor Jesus, naquele mesmo dia, em espírito, antes de ressuscitar, iria levar, e levou, levou aquele homem que se arrependeu de seus pecados, deixou de ser um bandido, porque se arrependeu de verdade de seus pecados, se converteu ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus o salvou, limpou aquele homem com seu sangue que derramou na cruz, purificou ele de todos os pecados e levou aquele homem imediatamente, logo após a morte, para o paraíso. Cumpre-se o que diz em Hebreus 9, 27, que depois da morte segue-se o juízo. Temos outros textos também. O Senhor Jesus, quando estava morto, antes de ressuscitar, foi pregar no inferno, como na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, versículos 18 em diante. Vamos ler esse texto novamente aqui. Diz assim: porque também Cristo, 1 Pedro 3, 18 a 20, diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, ou seja, Jesus Cristo pelos pecadores, que somos todos nós, para levar-nos a Deus, mortificado na carne, na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, ou seja, ele estava morto ainda porque ainda não havia ressuscitado, ele estava morto na carne, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Então ele foi em espírito, antes de ressuscitar com o corpo físico, ele foi no inferno e foi pregar aqueles que estavam no inferno do tempo de Noé, e nunca mais vão sair de lá também. Versículo 20 diz: os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Então está aqui, Jesus foi pregar em espírito antes de ressuscitar com corpo físico, em carne e ossos. Ele foi pregar em espírito lá no inferno e mostrar que o que eles não queriam acreditar, que Noé estava anunciando, aconteceu, que o Messias viria. Ele veio, morreu na cruz e iria ressuscitar. Temos outros textos bíblicos também que provam que logo após a morte segue-se o juízo, ou seja, a ida de cada um em espírito, o espírito ir direto para o inferno de fogo eterno, ou direto para o paraíso ou o céu de Deus. Nós temos vários exemplos aqui na Bíblia, mas vou citar alguns apenas. Por exemplo, a história do rico e Lázaro, em Lucas no capítulo 16, versículos 19 a 31, fala sobre um rico que ele se regalava esplendidamente no seu portão e se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e no seu portão havia um mendigo que era um homem de Deus, mas era um mendigo e estava todo coberto de úlceras, de feridas, e os cachorros, os cães, vinham lamber as feridas dele, e ele desejava comer as migalhas, o lixo que caía da mesa do rico. E morreu o mendigo, que era de Deus, e foi levado pelos anjos para o paraíso, ou seja, para o seio de Abraão, ou seja, o ambiente onde estava Abraão com os outros que se converteram a Deus como ele. E morreu o rico e foi sepultado. O corpo fica dormindo no túmulo, conforme está escrito na Bíblia. O corpo também de Lázaro ficou dormindo no túmulo, mas o espírito não dorme. O espírito vai direto para o céu ou direto para o inferno de fogo eterno. Vamos ver mais uma prova aqui. Lucas capítulo 16, versículos, vamos ler o 22, o 23 e o 26. E vou explicar o 26 também. Diz assim o 22: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado.
E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. No versículo 26 diz: E além de tudo isto está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então nós vemos aqui duas situações. Uma do mendigo que morreu como mendigo, mas era um servo de Deus, e foi direto, logo após a morte, para o paraíso, onde estava Abraão. E aqui nós temos no inferno um rico, que diz que no versículo 23, quando ele morreu, ele estava no inferno, e no inferno ele ergueu os olhos. Por que ele ergueu os olhos? Porque o paraíso ficava em um local, não está mais, pouco acima do inferno. Então quem estava no inferno via quem estava no paraíso. Foi por isso que o rico viu Lázaro e Abraão lá. E o versículo 23 diz: E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ele não estava com espírito, alma, dormindo no túmulo, não. Ele estava literalmente em tormentos. E aqui não é uma parábola, não é uma história, porque é impossível uma parábola, uma figura de linguagem, ter figuras, na verdade, personagens reais, como Abraão, como Moisés, que vai ser citado lá na frente também. Lázaro é um nome próprio. Então, na verdade, não é uma figura de linguagem, não é uma parábola. É uma história real. E aqui nós temos também, que no versículo 26, que além de tudo está posto um grande abismo. Ou seja, eles tinham um abismo no meio que separava o inferno do paraíso. E por que existia esse lugar? Em algumas versões está dizendo que o local se chamava Hades. Isso no Novo Testamento, no grego, Hades, que significa habitação das almas dos mortos. E o mesmo Seol do Velho Testamento, que é o mundo dos espíritos ou o mundo invisível. Era um lugar onde ficava o paraíso logo acima do inferno, com um grande abismo no meio. Quem estava no paraíso não poderia passar para quem estava no inferno, para o lugar do inferno, e quem estava no inferno não poderia passar para o lugar onde estava o paraíso. Então havia um grande abismo separando. Por que havia esse lugar? Abraão também estava lá. Porque todos os servos de Deus, desde o começo do mundo, estavam esperando que o sangue que o Senhor Jesus iria derramar na cruz fosse derramado. Porque o sumo sacerdote, a gente vai ver depois, ele entrava como uma figura do verdadeiro que é o céu. Ele entrava uma vez por ano com sangue de um cordeiro, que era um animal, que figurava o Cordeiro de Deus, que é o Senhor Jesus, que iria ser imolado na cruz, ser morto na cruz. E esse cordeiro, ele oferecia o sangue lá no Santo dos Santos. Se ele fosse sem sangue, ele iria morrer. Ele teria que ter uma oferta, como Deus pediu, o sangue na frente. Como o sangue do Senhor Jesus não havia sido derramado ainda, nesse acontecimento aqui, então todos aqueles que morreram até o sangue ser derramado na cruz foram direto para esse lugar chamado, que muitas Bíblias têm, a versão tem Hades ou Seol, que era o Hades seria habitação das almas dos mortos, que podia ser o paraíso ou o inferno, e no Velho Testamento Seol, que é mundo invisível, mundo dos espíritos. E nós vamos ver logo lá na frente, que o Senhor Jesus pegou esse paraíso e levou para o terceiro céu. Ele não está mais nesse Seol, nesse Hades. Então no Seol e no Hades só existe mesmo o inferno de fogo eterno. Porque o Senhor Jesus, quando morreu na cruz, o véu do santuário foi rasgado de cima a baixo. O véu do santuário, do Santo dos Santos, ele simbolizava a porta do céu, a entrada no céu, que estava fechada. E através do sangue de Jesus, aquele véu foi rasgado de cima a baixo, mostrando o seguinte, que quem abriu o véu do santuário não foi um homem, não, foi Deus de lá de cima. Foi a morte de Jesus, o sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz, que abriu as portas do céu. Aí a partir dali, todos que estavam no paraíso, Jesus levou o paraíso para o terceiro céu. Nós vamos ver depois.
nós já vimos que o Senhor Jesus morreu na cruz, que ele foi sepultado, e nós vamos ver agora que o registro da palavra de Deus, Lucas também escrevendo no capítulo 23, versículos 55 e 56, ele fala sobre a ressurreição de Jesus, continua no capítulo 24, versículos 1 a 8, e diz assim a palavra de Deus com relação à ressurreição do Senhor Jesus. Aí Lucas no capítulo 23, versículos 55 e 56 diz o seguinte: E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Aí no capítulo 24, versículos 1 em diante, diz assim: E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Não acharam mesmo o corpo, porque ele ressuscitou. Versículo 4. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes, com certeza anjos de Deus. Versículo 5. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, versículo 6, não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Versículo 7. Dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, o que aconteceu, e seja crucificado, o que aconteceu, e ao terceiro dia ressuscite. E no versículo 8, e lembraram-se das suas palavras. Então está aqui, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou com corpo físico, por isso que elas não acharam o seu corpo no túmulo. Depois que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, ele ainda apareceu durante cerca de 40 dias a mais de 500 pessoas. Em Atos, no capítulo 1, versículos 1 a 3, diz assim: Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então o Senhor Jesus não subiu logo para o céu, não. Ele ficou ainda 40 dias aqui na terra, cerca de 40 dias. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículos 1 a 8, diz o seguinte: 1 Coríntios capítulo 15, versículos 1 a 8. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala: Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, que é Pedro, e depois pelos 12. E depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também, ou seja, o corpo está dormindo no túmulo, mas o espírito, como são irmãos aqui, ó, irmãos crentes em Jesus Cristo, estavam no céu já estavam no céu.
versículos 7 e 8. Depois foi visto por Tiago, que era o irmão de Jesus, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um nascido fora do tempo. Aqui está. O Senhor Jesus, depois que ressuscitou com o corpo físico, apareceu por cerca de 40 dias a mais de 500 pessoas, com provas infalíveis. Vamos ver o momento em que o Senhor Jesus Cristo apareceu vivo com o corpo físico aos apóstolos. Aos que dizem que só foi Tomé que duvidou sobre a ressurreição de Jesus, não foi somente Tomé não, viu? Os outros apóstolos também. Judas já havia se enforcado porque ele era do diabo, conforme João capítulo 6, versículos 70 e 71, e já estava no inferno. Mas os outros apóstolos não. Ele apareceu e eles também duvidavam. Eles duvidaram. Está aqui em Lucas, no capítulo 24, versículos 36 a 43, diz assim: E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou, ou seja, falando de quê? Da morte de Jesus, que ele havia morrido. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que vinha algum espírito. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Não é que eu tinha não, que eu tenho. Ou seja, ele ressuscitou em carne e ossos. Não foi só o espírito não. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, ou seja, as cicatrizes que ficaram, não foi no espírito não, foi no corpo físico. Cicatrizes nas mãos e nos pés. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo eles ainda, por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Espírito não come peixe e nem come favo de mel, impossível. E ele estava mesmo, está, porque não morreu mais nem vai morrer. Ele está em corpo físico, um corpo, na verdade, que não morre nunca mais. Vencedor, que venceu a cruz e venceu o túmulo, venceu a morte por você e por mim também. Aí depois que o Senhor Jesus apareceu aos apóstolos, Tomé não estava na hora, e uma semana depois, e Tomé disse: Eu só acredito se tocar nele, se tocar nas chagas dele, no lado onde furaram ele com a lança. Mas se eu não tocar, de forma nenhuma crerei. Que coisa, hein? Aí Tomé disse isso. Aí o que aconteceu depois foi o que o Senhor Jesus apareceu uma semana depois de Tomé. O que aconteceu com Tomé? João capítulo 20, vou ler só o versículo 27. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E depois de ter aparecido para mais de 500 pessoas, com provas infalíveis, vivo com corpo físico em carne e ossos, que não vai morrer nunca mais, o Senhor Jesus se despediu dos seus apóstolos, dos seus discípulos, e subiu ao céu. Em Lucas capítulo 24, versículos 49 a 51 diz o seguinte: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Foi no dia de Pentecostes. E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. Ele não morreu mais, nem vai morrer mais. Ele está lá no céu. Subiu para o céu e vai voltar um dia. Mas ele está lá no céu com corpo físico.
Em Atos, no capítulo 1, versículos 8 a 11, diz assim, o Senhor Jesus falando: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, ou Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, 2 anjos, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Ou seja, com corpo físico, ele foi com corpo físico, material, com carne e ossos, e vai voltar com corpo físico. Aqui é o novo relato, aqui em Atos capítulo 1, versículos 8 e 11. Então o Senhor Jesus está vivo com corpo físico e voltará com o mesmo corpo físico, vencedor. Agora chega aquela parte que eu prometi a vocês que iria falar sobre esse assunto, e está descrito aqui na carta do apóstolo Paulo, sobre que o paraíso que estava naquele lugar que se chama Seol, Hades, que ficava um pouco acima e com um grande abismo no meio entre o inferno e o paraíso, que depois que o sangue de Jesus foi derramado na cruz, ele foi levado pelo Senhor Jesus após a sua ressurreição para o terceiro céu. Como é que eu sei que foi após a sua ressurreição? Aqui está escrito em 2 Coríntios capítulo 12, versículos 2 a 4, diz assim: e ele agora subiu com seu sangue derramado e entrou no Santo dos Santos com seu sangue, e diz assim, 2 Coríntios capítulo 12, versículos 2 a 4, diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Aqui a gente vai ver que o paraíso está no terceiro céu. Foi levado para o terceiro céu, pelo Senhor Jesus. Versículo 3. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, ao qual o homem não é lícito falar. Então, o paraíso está no terceiro céu. Em Efésios capítulo 4, versículos 7 ao versículos 7 a 16, Efésios capítulo 4, de 7 a 16, nós vamos ver que o Senhor Jesus subiu até o céu, o terceiro céu, e levou o paraíso para lá. Diz, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Foi naquela hora que ele estava subindo. Antes de subir, ele disse que eles seriam revestidos de poder. Ou seja, no dia de Pentecostes eles receberam poder. Ele está se referindo a isso aqui. Quando ele estava subindo, por isso que eu estou dizendo que foi depois da ressurreição. Porque quando ele estava morto, ele foi e pregou no inferno. Mesmo aqueles que estavam do tempo de Noé, como já vimos antes. E depois que ressuscitou, está bem claro aqui que ele pegou o paraíso e levou para o terceiro céu, quando ele subiu para o céu. E diz, por isto, no versículo 8 ainda, por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, ou seja, com muito amor, o cativeiro, ele estava esperando lá que o sangue fosse derramado, e deu dons aos homens no dia de Pentecostes. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido das partes mais baixas da terra. Ou seja, o mesmo que desceu e pregou aos espíritos em prisão dos tempos de Noé. Aquele que desceu, versículo 10, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, terceiro céu, para cumprir todas as coisas. Versículos 11 em diante. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas,
e outros para pastores e doutores. Aqui eu quero mostrar os desigrejados, que esse negócio de desigrejado não existe. Quem fundou a primeira igreja cristã foi o Senhor Jesus Cristo com 12 apóstolos judeus. E ele colocou pessoas dentro para administrar a igreja. Pessoas usadas pelo Espírito Santo. Quem são essas pessoas? Daqui, primeiro foram os apóstolos. Versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros evangelistas, e outros para pastores e doutores. Versículo 12, querendo o quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. A finalidade da igreja local se reunir não é na internet, não. A finalidade é se encontrar, as pessoas se encontrarem. Ele diz, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. A igreja não é o templo, não. São as pessoas que fazem parte, ou seja, do corpo de Cristo, que o apóstolo Paulo já chegou a dizer que um é mão, outro é pé. Então a cabeça é Jesus Cristo. Então o corpo de Cristo é a igreja que Jesus Cristo estabeleceu com 12 apóstolos judeus em Jerusalém. Está aqui, ó. E depois disso, a igreja partiu para o mundo, como ele mesmo mandou, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Mesmo sendo perseguida, massacrada, os cristãos sendo levados à morte, a igreja nunca fechou. E diz aqui, ó, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Pronto. Então, por que existem pastores, doutores, evangelistas? Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo, para o aperfeiçoamento dos santos. Então, esses desigrejados estão errados. Você precisa procurar um corpo de Cristo local para se reunir com outros irmãos, estudar a Bíblia junto com eles, para ler, para exaltar o nome de Deus junto com outros, cantar louvores para Deus. É impossível você fazer isso pela internet. A igreja é importante, é o corpo de Cristo. E aqui Cristo. E aqui no versículo 14 desse mesmo texto, ele diz assim, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Não vá atrás desses que falam que não é importante você comparecer a um corpo local do Senhor Jesus. Agora tem que ser de acordo com um corpo local, a igreja que professa a palavra de Deus, não outro livro. Cuidado com esses falsos ensinos por aí, os falsos profetas que estão criando igrejas com doutrinas falsas. Cuidado, por isso examine a Bíblia e veja qual é realmente a igreja do Senhor Jesus e qual não é. Com relação ao que eu falei a respeito do Senhor Jesus, seu sumo sacerdote eterno, que quando morreu ele levou seu próprio sangue para o Santo dos Santos, por isso que o véu do santuário foi aberto de cima a baixo. Nós vamos ver isso, confirmar isto em Hebreus capítulo 9, versículos 7, os versículos 7 a 15. Ele diz assim, vamos ver, esse texto é muito importante. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelos pecados por ignorância do povo. Dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto enquanto se observava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria, uma figura para o tempo presente em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço.
consistindo somente em comidas e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até ao tempo da correção. Aí ele fala assim, versículos 11 em diante, Hebreus capítulo 9. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, ou seja, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, uma vez, havendo efetuado uma eterna redenção, uma vez só. Não é como o catolicismo diz que o sacrifício da missa é feito, oferecido sangue cada vez. Não, eles não dizem como figura, eles dizem literalmente. Versículo 13. Porque se o sangue dos touros e dos bodes e a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Olha aqui. Esses sacrifícios que se ofereciam antes da morte de Jesus não devem ser mais oferecidos. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, foi imolado de uma vez para sempre. O sangue dele já foi oferecido uma vez só por todos os teus e os meus pecados. Não precisa mais oferta pelo pecado. A oferta do Senhor Jesus na cruz, o seu sangue que foi oferecido como pagamento único, pagamento por todos os teus e os meus pecados, foi suficiente. Não precisa mais oferecer esse sacrifício algum, como o sacrifício da missa, né? E no versículo 15 diz: e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, ou seja, que era do Antigo Testamento, a lei que só mostrava os pecados, mas nunca tirou o pecado de ninguém, conforme Romanos 3:20, que pela lei vem o conhecimento do pecado, e não tirar os pecados, é como o espelho. Você coloca o espelho, olha uma mancha que tem no rosto, você mexe o rosto, o espelho não tira a sua mancha, ele mostra a sua mancha. A lei veio para mostrar, e o Senhor Jesus veio como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Então, o único que pode tirar não é a lei de Moisés, não é a lei, mas é apenas o sacrifício que foi feito pelo Senhor Jesus na cruz, entregando seu sangue, somente, e nada mais. E diz aqui, intervindo a morte para a remissão das transgressões, que aqui, por isso é mediador de um novo testamento, não velho mais, não um velho testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna pelo Novo Testamento. É lógico, está bem claro aqui, não é? Em Atos capítulo 7, versículos 54 a 60, diz assim: e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu o que no céu? A glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, com corpo físico, e ele está lá. Versículo 56, e disse: eis que vejo os céus abertos por causa do sangue de Jesus, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Ele viu isso na hora que estava sendo apedrejado. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, que tornou-se Paulo. Era um perseguidor aqui e passou a ser um perseguido.
pelo nome do Senhor Jesus. Versículo 59. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, ou seja, ele falando com Jesus no céu. Deus permitiu que ele visse o Senhor Jesus e falasse com ele no céu. Visse da terra para o céu. Recebe o meu espírito. Ele disse assim, vou repetir. Apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele foi recebido aonde? No túmulo. Ele foi dormir no túmulo. Não. Ele foi recebido num purgatório. Não. Aonde Estevão foi recebido? Aonde o Senhor Jesus estava? No céu. E ele disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Jesus não estava dentro de um túmulo. Jesus não estava no purgatório. Mas Jesus estava à direita do trono do Pai. Versículo 60. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. O que adormeceu aqui foi o corpo, porque o espírito foi direto para o céu, recebido pelo Senhor Jesus. Daniel, profeta de Deus, ele escreve a respeito da ressurreição. Ele fala sobre duas ressurreições: a ressurreição da vida e a ressurreição do desprezo eterno. Em Daniel, no capítulo 12, versículos 1 e 2, vamos ler o versículo 2, diz assim: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, como um relâmpago que sai do Oriente até o Ocidente, com o Espírito do salvo que está no céu, ele vai voltar junto com os salvos que estão nos céus. Ele ressuscitará esses salvos que estão em espírito no céu. Ele vem com o corpo físico, Jesus, junto com os espíritos dos salvos desde a fundação do mundo, para a ressurreição da vida eterna. Então ressuscitará o corpo do salvo e transformará esse corpo em corpo incorruptível. Deus não pode fazer isso. Quem criou o homem do pó da terra não pode fazer com que... Pode mandar queimar o corpo. É impossível para Deus reconstituir o corpo. E vai transformar esse corpo em corpo incorruptível. O que estiver vivo na hora que o Senhor Jesus voltar, vai ser transformado com um corpo físico também novo, incorruptível, como aquele que foi ressuscitado. Na mesma hora, quando o Senhor Jesus voltar nas nuvens, conforme já vimos em outro estudo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 18, o encontro do Senhor Jesus não vai ser aqui na terra, mas vai ser nas nuvens dos céus, porque ele vem como um relâmpago que sai do Oriente até o Ocidente, no abrir e fechar de olhos, ao som da trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, ou seja, com um corpo físico novo, um corpo indestrutível sem pecado, e aqueles que estiverem vivos e forem de Deus terão os corpos transformados num corpo incorruptível, e ambos subirão, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 18, juntos para o céu de Deus, junto com o Senhor Jesus. Aí que está, todos os salvos, já com corpos novos, seremos arrebatados, tanto aquele que estava morto, como se Jesus voltar hoje, por exemplo, eu estou vivo, vou ser transformado, aquele que está morto vai ser ressuscitado, e nós juntos vamos ao encontro dele, não aqui na terra não, lá nas nuvens dos céus. E logo após o arrebatamento, começará um período de 7 anos de grande tribulação sobre a terra. É o tempo da besta, quando ela vai se mostrar. O Espírito Santo não vai estar mais aqui, porque todos os salvos já estão fora desse mundo e o Espírito Santo habita no salvo. Então, nesse período, haverão 2 testemunhas, que são judeus vestidos de saco, que estarão pregando o Evangelho na grande tribulação, e 144 mil judeus, que a gente vai ver depois,
Todos judeus, 144 mil judeus, viu? Todos judeus. E virgens que estarão também pregando na grande tribulação, nesse período de grande tribulação. Então, todos os salvos que se converteram antes da grande tribulação, todos os salvos já estarão nos céus com Deus, e nenhum salvo passará pela grande tribulação. Então, se você não quiser passar pela grande tribulação, converta-se agora, porque daqui a pouco pode começar a grande tribulação. Se o Senhor Jesus voltar agora, haverá o arrebatamento, você não vai, e vai ficar para a grande tribulação, os 7 anos de grande tribulação na terra. E Daniel, no capítulo 12, versículo 1, ele escreve o seguinte: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, ou seja, aqueles que se converteram antes do tempo da angústia, né? Todo aquele que for achado escrito no livro. Então nós não passaremos por esse tempo, apesar de que nesse tempo também ocorrerão conversões ao Senhor Jesus, porque os 144 mil judeus que estarão pregando aqui na terra, cristãos judeus, não é judeus apenas, judeus cristãos, crentes no Senhor Jesus Cristo, e as duas testemunhas vestidas de saco, crentes no Senhor Jesus, pregando o Evangelho. Então esses cristãos conseguirão pessoas para o Senhor Jesus ali, mas todos os que se converterem na grande tribulação, infelizmente, serão mortos por ordem da besta, né? É o período da besta. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, confirma que aquelas pessoas que são salvas, que se converteram antes do período da grande tribulação, não irão passar por esse período. Está aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Sobre as duas testemunhas que eu falei, que são judeus vestidos de saco, que vem pregando o Evangelho porque são cristãos convertidos ao Senhor Jesus, está em Apocalipse capítulo 11, versículos 3 em diante. O versículo 3 diz assim: e darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco, ou seja, a metade dos 7 anos. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante de Deus, do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, espiritualmente, onde o nosso Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, de tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros, e os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra, os filhos da besta, né? E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. Então muitos se converterão com esse testemunho dessas duas testemunhas que foram ressuscitadas na frente de todos que foram mortos por ordem da besta, mas foram ressuscitados.
E com relação aos 144 mil, está em Apocalipse capítulo 7, versículos 4 a 8. Diz assim: eu vi o número dos selados, e eram 144 mil selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Não são brasileiros de outras nações, não. São israelitas. 144 mil israelitas. Da tribo de Judá havia 12 mil selados. Da tribo de Ruben, 12 mil selados. Da tribo de Gade, 12 mil selados. Da tribo de Azer, 12 mil selados. Da tribo de Naftali, 12 mil selados. Da tribo de Manassés, 12 mil selados. Da tribo de Simeão, 12 mil selados. Da tribo de Levi, 12 mil selados. Da tribo de Issacar, 12 mil selados. Da tribo de Zebulon, 12 mil selados. Da tribo de José, 12 mil selados. Da tribo de Benjamim, 12 mil selados. Então essa seita que fica dizendo que os 144 mil são eles, nada a ver. E esses vão pregar na grande tribulação. E são todos cristãos israelitas. É importante, é muito importante, meu amigo, que você saiba que a sua conversão agora é melhor do que você esperar, aguardar a grande tribulação. Porque na grande tribulação, todos os que passarem na grande tribulação serão mortos. Está aqui, ó, Apocalipse capítulo 7, versículos 9 a 16. Vamos ler aqui. Diz assim, ó: depois destas coisas olhei e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos, dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória, e sabedoria e ação de graças, e honra e poder e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calor algum cairá sobre eles. O versículo 17 também diz o seguinte: porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Depois disso, Satanás será preso por 1000 anos. Em Apocalipse capítulo 20, versículos 1 a 3, mostra a prisão de Satanás, que tem muita seita diabólica, que é dele mesmo. Satanás mesmo dizendo: está amarrado. Está não. Satanás não está amarrado não, minha gente, está muito solto. É por isso que o mundo está desse jeito. Agora haverá um dia que ele vai ser sim, não é só amarrado não. Ele vai ser preso durante 1000 anos. Vai ser o milênio onde o Senhor Jesus Cristo virá à terra para reinar com os seus durante 1000 anos. Nesse tempo, aqueles incrédulos que não morreram na grande tribulação, que estarão vivos, ainda passarão 1000 anos também vivos. Mas não haverá mais chance para eles de conversão. Então, todas as crianças, os bebês, já estarão no céu, porque todo bebê pertence a Deus. E quando houver o arrebatamento, então, na grande tribulação não haverá bebê nenhum não, nenhuma criança não. Porque no arrebatamento todas elas vão ser levadas para o paraíso, para o céu onde está lá, no terceiro céu, o paraíso de Deus. Depois da grande tribulação, com o milênio, o Senhor Jesus estará reinando aqui na terra durante 1000 anos. Ele voltará de novo para reinar durante 1000 anos com seus servos. E reinaremos sobre aqueles descrentes que estiverem ainda vivos e passaram na grande tribulação e não morreram.
E diz Apocalipse capítulo 20, versículos 1 a 3, falando sobre a prisão de Satanás durante 1000 anos. Ele vai estar preso. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois disto importa que seja solto por um pouco de tempo. Está aqui. Então Satanás será preso ainda. Então, os que forem salvos na grande tribulação, que morreram, estão diante do altar de Deus, exaltando o nome dele, eles serão ressuscitados também, como nós seremos antes da grande tribulação. Eles serão ressuscitados depois da grande tribulação. Depois que Satanás foi preso, eles serão ressuscitados. Está aqui em Apocalipse, no capítulo 20, versículos 4 a 6. Diz assim, ó: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta. Ou seja, por isso que eu digo que é o período da grande tribulação, o período da besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram. Está vendo aqui? Então esses, quando começar os 1000 anos, eles serão ressuscitados. É a primeira ressurreição. Versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição, ou seja, a ressurreição da vida eterna, dos salvos, dessas pessoas que não tinham sido ressuscitadas ainda, porque passaram pela grande tribulação, mas se converteram ao Senhor Jesus e morreram pelo nome de Cristo, e perseveraram até o fim, conforme está escrito em Mateus no capítulo 24. Então, se referindo a eles. E aqui diz versículo 6, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Depois dos 1000 anos, Satanás será solto de novo. E é o fim do milênio, ou seja, do reinado de Cristo aqui na terra, quando os salvos estarão comandando aquelas pessoas incrédulas que não se converteram na grande tribulação. E diz Apocalipse capítulo 20, versículos 7 a 9 o seguinte: E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog a Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Veja só a quantidade de gente que não quis se converter ao Senhor Jesus, como a areia do mar. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Então, toda essa gente servindo a Satanás, agora Satanás solto e sendo guiados por ele, essas pessoas irão atacar os servos de Deus em vão. Vai descer fogo do céu e vai devorar todos de uma vez só, e todos eles vão ser lançados no inferno de fogo eterno, é lógico, pois são filhos de Satanás. Depois que acabar os 1000 anos e Satanás for solto, depois que ele for solto e enganar as nações, e as nações que na verdade estão servindo a ele, que forem mortos com fogo e serem lançados no inferno de fogo eterno, vai chegar a vez de Satanás e os demônios também. É lógico que Satanás não vai sozinho. Todos os demônios que caíram, que seguiram a Satanás, caíram junto com ele, irão juntos também. E está escrito em Apocalipse capítulo 20, versículo 10, o seguinte:
E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Amém. Glórias a Deus. Satanás e todos os demônios atormentados para sempre. Ele não vai ser exterminado, não. Ele vai passar a eternidade, como está escrito aqui, ó, para todo sempre. Atormentado. E Satanás não vai ficar com um espeto no inferno, mandando, sendo o administrador do inferno, o manda-chuva do inferno, não. Ele vai sofrer muito mais do que aquelas pessoas que estão lá. Pode acreditar. Ele não vai ter tempo nem de olhar para quem está falando com ele, ou gritando, me socorra, Satanás. Porque ele vai estar uivando muito mais do que os outros. É isso que vai acontecer. Porque nenhum salvo passará pelo juízo final ou pelo grande trono branco. Porque depois disso haverá o grande trono branco, o juízo final, né? Nós vimos que é o juízo de Hebreus 9:27 é logo após a morte. Mas no fim de tudo, depois que Satanás já está no lago de fogo e enxofre, todas as pessoas que são dele já estarão mortas, não estarão ressuscitadas de jeito nenhum. Ainda serão ressuscitadas na segunda ressurreição, que é a ressurreição do juízo ou do grande trono branco. Então, nenhum salvo vai passar. Nenhum salvo, porque primeiro todos os salvos já estão com corpos novos, ressuscitados, antes do juízo final. Mesmo aqueles que forem mortos na grande tribulação, como nós já vimos. Como é que alguém com corpo novo, celestial, incorruptível, vai ser julgado para talvez ser lançado no fogo eterno? Isso não existe. Se já está com corpo novo, incorruptível, é porque não vai nunca mais para o inferno. E todo aquele que estiver diante do trono branco, ou seja, do juízo final, estará morto, não estará ressuscitado. Mas vamos ver daqui a pouco. Então, impossível um salvo, um crente de verdade, convertido ao Senhor Jesus, arrependido verdadeiramente de seus pecados e convertido ao Senhor Jesus, passar pelo juízo final. Impossível. Nenhum salvo passará pelo juízo final. Porque é por isso que está escrito na palavra de Deus aqui, ó. Apocalipse capítulo 20, versículo 6, diz assim, ó. Antes do juízo final, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, que é a ressurreição da vida eterna. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Durante o reinado todos já estarão vivos, com corpo novo, com corpos novos, mesmo aquelas pessoas que foram mortas na grande tribulação, e os outros com o advento da volta do Senhor Jesus, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 18, antes da grande tribulação também. Todos os salvos, nesse momento, vivos, com corpos novos, incorruptíveis, indestrutíveis. E no juízo final, no grande trono branco, todos que comparecerem diante do trono branco estarão mortos, estarão no inferno para comparecerem perante o grande trono branco. Mortos 2 vezes, mortos separados de Deus, que morte é separação, e mortos no corpo também. Só que seus corpos vão passar pelo que Daniel capítulo 12, versículo 2 diz, pela ressurreição do desprezo eterno. Um corpo antigo para comparecer diante do trono branco, ou seja, aquela pessoa morta espiritualmente, mas com corpo ainda físico, ou seja, refeito, não um corpo novo, mas um corpo velho, para ser lançado no lago de fogo. Vamos ver isso aqui em Apocalipse capítulo 20, versículos 11 e 12, diz: E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Aí vem o versículo 12. E viu os mortos. Impossível um crente estar aqui.
Um convertido ao Senhor Jesus está aqui, não estará morto mais. E viu os mortos, pequenos e grandes. Nem estará morto fisicamente, nem estará mais morto espiritualmente. E viu os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Por quê? Porque eles não quiseram a graça de Deus, rejeitaram o sacrifício do sangue do Senhor Jesus, porque sempre diziam o seguinte: eu vou para o lugar que Deus já achar que eu mereço ir. Minhas obras vão pagar os meus pecados. Primeiro em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 diz: porque pela graça, que é favor imerecido, sois salvos por meio da fé. Fé em quem? No Senhor Jesus. Em Maria, José, Pedro, João, não. Em Jesus. E isto não vem de vós, é dom de Deus. É um presente de Deus, porque você não pode pagar. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem das obras. Então nenhuma obra que você fizer paga seus pecados. É impossível acontecer isso. Então você não pode pagar, porque você é um grande pecador. E eu também não posso pagar. É por isso que a graça de Deus é muito maior do que os nossos pecados. Deus está querendo salvar você de graça, não por obras de justiça que você tenha feito. Suas obras são impotentes e insuficientes para pagar seus pecados. E quando você for julgado no juízo final por suas obras, você vai ver que seus pecados foram muito maiores. E mesmo se não tivessem sido, são assim, ó, pouquinho para pagar um preço tão alto que é a entrada no céu, meu amigo. Por isso que é de graça, é pela graça de Deus. Ele só quer que você faça duas coisas, conforme Atos 3,19. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. O problema é que você não quer se arrepender dos seus pecados. Se arrepender não é dizer que está arrependido, não. É meia volta a volver. Você ama os seus pecados mais do que a Deus e diz que ama a Deus mais do que seus pecados. Ah, para me converter a Jesus tem que deixar meus pecadinhos de estimação. Então seus pecadinhos vão levar você para o lago de fogo, enxofre, porque você vai ser julgado por suas obras, e suas obras não podem, nunca poderão salvar a sua alma. Deus mesmo garante a salvação do verdadeiro salvo. Jesus é o Filho de Deus vivo, conforme João capítulo 1, versículos 1 a 13 e 14. O Verbo se fez carne, a palavra, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ou seja, Jesus sempre foi Deus o Filho. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho sempre foi Jesus. Antes de vir a este mundo em carne, ele tornou-se homem para pagar teus pecados. Em João 3, 16 a 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E crer aqui não é acreditar, não. Crer é receber, se arrepender dos pecados, se converter a Jesus. Não tem desculpa nenhuma que você arranje para não se converter ao Senhor Jesus. Se arranja tanta desculpa porque não quer abandonar seus pecadinhos de estimação, não é isso? Versículo 17 e 18 diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele, ou seja, não é quem acredita nele não, é quem crê, recebe ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Ou seja, os salvos não serão condenados, não irão para o juízo final. É impossível, porque não há nenhuma possibilidade de ser condenado, porque todos nós salvos pelo sangue de Jesus estamos purificados. Todos os nossos pecados estão perdoados e apagados pelo sangue do Senhor Jesus. Diz aqui, ó, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, quando comparecer no juízo final, você já está condenado. Tem para onde correr não.
João capítulo 5, versículo 24 diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não é talvez tenha a vida eterna, é tem, presente no indicativo, no verbo. Tem a vida eterna agora, quando crê. E não entrará em condenação. Não entrará. Se houvesse possibilidade de ser condenado, se fosse passar pelo juízo final, haveria alguma possibilidade de ser condenado. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem passa da morte para a vida, é impossível passar da vida para a morte. João capítulo 10, versículos 27 a 30, o Senhor Jesus diz também: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna. Não a vida, talvez lhes dê a vida eterna, eu dou-lhes a vida eterna. E nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ou seja, ninguém arrebatará da mão do Senhor Jesus. Oxe, se alguém pode ser arrebatado da mão, se Satanás puder tirar o salvo da mão de Jesus, será que pode? Claro que não. Meu Pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Também não pode ser arrebatado da mão do Pai nem do Filho. Satanás não tem poder para isso. Romanos capítulo 8, versículos 1 em diante, diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, quem anda segundo a carne é porque nunca se converteu. Quem anda segundo o Espírito Santo é porque tem o Espírito Santo habitando nele. Então anda segundo o Espírito, é lógico. Versículo 2: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto que como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Versículo 5. Versículo 9 agora: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Versículos 31 ainda do capítulo 8 de Romanos. Em diante: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem é que condena? Pois Cristo é quem morreu. É Cristo quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte. Todo dia somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo, versículo 38, de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. Versículo 39, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Logo após o milênio haverá o juízo final, está em Apocalipse capítulo 20, versículos 11 em diante. Eu vou ler mais uma vez esse texto. E os salvos não passarão
jamais por esse juízo final, por esse grande trono branco. Só aquelas pessoas que estão mortas espiritualmente e afastadas de Deus e receberão seus corpos antigos, serão ressuscitadas na segunda ressurreição, que é a ressurreição do juízo. E diz assim, Apocalipse capítulo 20, versículos 11 a 15, diz: E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mal aos mortos que nele havia, ou seja, a ressurreição dos mortos, mesmo aqueles que estão lá no mar, afogados. Os corpos vão ser ressuscitados, os corpos antigos, velhos. E deu mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Aqueles que estão dentro do inferno também vão ser ressuscitados. Está aqui. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Então, eles vão ser julgados pelas suas obras, e o resultado vai ser esse aqui. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 21, versículo 8 diz: São esses que cometeram esses pecados e não quiseram se arrepender e se converter ao Senhor Jesus, não foram perdoados. Diz assim, Apocalipse capítulo 21, versículo 8: Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Muito sério isso aqui, meu amigo. Não queira passar por isso aqui, não. Em 2 Pedro capítulo 3, versículos 1 em diante, diz assim: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com águas do dilúvio. Mas os céus e a terra de agora, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então, depois que houver o juízo final, este mundo vai ser acabado com fogo. Fogo mesmo, literalmente fogo. Vai ser destruído, vai explodir. Segundo Pedro capítulo 3, versículos 8 a 13, diz: Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, até os céus, as estrelas que você vê tudinho, se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Sabe o que é se fundir?
É isso que vai acontecer mesmo. Isso aqui vai explodir. E Deus não precisa refazer uma coisa que Ele pode fazer nova. Por isso que Ele fez novos céus e uma nova terra. Nós vamos ver isso. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Em Apocalipse, no capítulo 21, versículos 1 e 2, fala sobre esse novo céu, que não é esta terra nem este céu aqui não. Apocalipse capítulo 21, versículos 1 e 2. E vi um novo céu e uma nova terra, que já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. A terra é composta de cerca de 70% de oceano, de água. Não existe mais. Versículo 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Então, nesse novo céu, nova terra, haverá também uma nova Jerusalém que Deus tem preparado para os seus salvos. E o próprio Senhor Jesus já havia prometido isso em João capítulo 14, antes de morrer na cruz. Ele falou para os seus discípulos, ele disse assim, João 14, versículos 1 a 6. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. Ou seja, não era aqui não. Lá, na casa do pai. Então esse novo céu e a nova terra é lá em cima. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É lógico que ele não está aqui. Então esse novo céu, nova terra, é lá, no céu de Deus. Versículo 4. Mesmo vós sabeis onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está bem claro aqui, não é não? Aqui em Apocalipse capítulo 21, versículos 3 a 7, diz o seguinte: e ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo, e mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais, está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. E com relação aos salvos, aquelas pessoas que se converteram ao Senhor Jesus, passarão por algum tribunal de Deus? Com certeza para a salvação, não, porque o salvo é salvo de uma vez para todo sempre. O verdadeiro salvo, o verdadeiro crente, não aquele que faz de conta como Judas Iscariotes, que era do diabo e na verdade foi para o inferno de fogo eterno, não era um salvo verdadeiro, um crente verdadeiro. Estou me referindo aqui ao que é verdadeiramente salvo, crente no Senhor Jesus, de verdade. Passará por algum tribunal de Deus? Sim. Vamos ver aqui em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve, porque todos quem? Todos os crentes. Ele está escrevendo aqui aos crentes da igreja de Corinto. Então, todos os crentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Aqui não é recebimento da salvação, não, é do galardão, do prêmio
Nós vamos ver aqui logo em seguida. Em Romanos, no capítulo 14, versículos 10 a 12, o apóstolo Paulo, ainda inspirado pelo Espírito Santo, escreve: Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos quem? Todos os crentes, havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: Como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus. Então, aquelas pessoas que são incrédulas, que não se converteram ao Senhor Jesus, se dobrarão, se ajoelharão diante do Senhor Jesus, que naquele dia do juízo final será o juiz. E aquelas pessoas que se converteram ao Senhor Jesus passarão pelo tribunal de Cristo, também se ajoelharão diante dele. E diz: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14, versículo 12 agora, né? Em 1 Coríntios capítulo 3, versículos do 10 ao 15, o apóstolo Paulo escreve dizendo o seguinte: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Ele está falando sobre a pregação do evangelho aqui aos incrédulos, né? E o que edifica seria outro crente alimentando com a palavra de Deus aquele crente que ele ganhou para o Senhor Jesus. Mas veja cada um como edifica sobre ele, ou seja, como ensina essa pessoa nova convertida. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Porque estavam querendo colocar leis, mandamentos da lei de Moisés e outras coisas, e ele está dizendo aqui aos Coríntios que ninguém pode colocar outro fundamento a não ser Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia como pelo fogo. Então, será testada no fogo. Se permanecer, vai receber galardão, como diz a Escritura aqui. Se não, vai se queimar, não receberá galardão. Ou seja, não é a salvação, é o galardão. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículos 16 a 18, diz o seguinte: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. E por isso, se faço de boa mente, terei prêmio ou galardão, né? Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando, proponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho. Então, aqui está bem claro que o apóstolo Paulo, falando a respeito do julgamento do crente, ele diz que será para recebimento ou não do galardão. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15, diz: se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, ou seja, não receberá nada, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. E para concluir, conforme o apóstolo Paulo escreveu a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Não para aqueles que dizem de boca que amam a Deus, mas que amam a Deus de verdade. Aqueles que se arrependeram de verdade dos seus pecados,
porque amam mais a Deus do que os seus pecados e se converteram verdadeiramente ao seu Filho Jesus Cristo. O Senhor Jesus já pagou todos os teus pecados com o sangue que derramou na cruz. Ele ressuscitou com o corpo físico, conforme já vimos. Está vivo nos céus e voltará para buscar aqueles que o receberam como único Salvador e Senhor. Abandone as suas crendices religiosas. Abandone os seus pecados. Abandone os seus eu achos. Abandone o que você pensa que é. E passe a crer na palavra de Deus a partir de agora, para você não passar a eternidade no fogo do inferno eterno, que será lançado no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Isto é muito sério. Não deixe para acreditar nisso depois que sair deste mundo, não. O Senhor Deus mandou seu Filho para pagar a salvação no teu lugar, da tua alma, o livramento da condenação eterna ao fogo do inferno. Mas você só precisa recebê-lo como seu único Salvador e Senhor. E não é através de uma religião, de igreja, que você faz isso. Você faz isso de verdade, dentro do seu coração. Deus conhece seu coração. Lembre-se que aquele homem que estava ao lado do Senhor Jesus na cruz, ele se arrependeu dos pecados antes de morrer e se converteu ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus disse a ele: hoje estarás comigo no paraíso. Salvou aquele homem sem religião, sem igreja, sem boas obras, sem nada de bom. Mas, na verdade, ele reconheceu que não merecia nem o céu. Mas foi salvo e está lá no paraíso de Deus, nunca mais vai sair de lá. Então, meu amigo, você quer ser salvo agora? Ou você duvida que isso tudo seja verdade? Quer deixar como a maioria das pessoas está fazendo? Para depois da morte? Depois que você estiver no inferno, você vai dizer: agora eu acredito! Tarde demais. Enquanto a vida, a oportunidade, depois que a morte chegar à sua porta, saiba de uma coisa: nunca mais você poderá voltar atrás. Nunca mais você vai poder ter a salvação da sua alma, e você vai passar eternamente, se você quiser acreditar ou não, vai passar a eternidade futura sofrendo, atormentado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Que Deus toque no seu coração agora e faça você entender que você precisa dessa salvação. Baixe a sua cabeça agora, feche seus olhos e diga assim: Senhor Deus, Senhor Deus, eu sou um pecador perdido, condenado ao inferno de fogo eterno. Não mereço nem falar com o Senhor, porque eu sou um grande pecador e o Senhor é santo. Mas eu creio de todo o meu coração, onde eu estou agora, Senhor, que o Senhor está aqui comigo também, porque o Senhor está em todos os lugares ao mesmo tempo. Reconheço agora que sou um pecador perdido, e por ser um pecador perdido e condenado ao inferno, Senhor, não posso fazer nada para pagar os meus pecados. Agora eu entendi e creio que teu Filho Jesus Cristo já pagou todos os meus pecados na cruz com o sangue que derramou. Creio que teu Filho Jesus ressuscitou com um corpo físico, que está vivo aí nos céus agora, olhando para mim. Agora eu abro de verdade meu coração, arrependido de verdade dos meus pecados. E te peço, Senhor Jesus, salve a minha alma agora da condenação eterna ao fogo do inferno. Dê-me agora, Jesus, o teu Espírito Santo para morar dentro do meu coração, para eu ter a certeza agora de morar no céu. Salve a minha alma agora, Jesus. Eu te recebo como meu único Salvador e Senhor. Ó Pai, ó Deus, eu te imploro em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você fez isso, meu amigo, não como uma reza, mas se você fizer com o coração sincero, se entregando ao Senhor Jesus, a partir de agora você é salvo e ninguém poderá tomar você das mãos de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e dê clareza à sua mente para que você tenha
a partir de agora, a vida eterna no céu de Deus.